Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o MCCI, um fundo de papel high grade da Mauá, e seguindo aqui a série de vídeos de fundos mais defensivos, dado o momento, eu vou trazer para vocês hoje o MCCI, um fundo que tem pago IPCA mais 11, talvez até um pouco mais. Então assim, é um absurdo para um fundo da qualidade do Mauá, do MCCI, um fundo bem high grade. E, além disso, eu quero comentar mais alguns pontos de atenção que a gente tem que ter e alguns pontos que eu entendo do porquê que esse fundo está sofrendo tanto na cotação na bolsa. Bom, iniciando o vídeo, então, é um fundo de um patrimônio líquido de mais de 1,5 bi, tem uma liquidez muito boa, 4,6 milhões. Os investidores profissionais gostam muito desse fundo, né? Esse fundo conseguiu em alguns momentos emitir só para profissional, basicamente. Então é um fundo queridinho aí dos profissionais, acho que até por isso tem essa liquidez tão alta. Valor da cota mercado 84,18. Já adianto para vocês que dei uma olhadinha aqui no Status Invest antes de gravar o vídeo e vi que o mínimo desse fundo nas últimas 52 semanas aconteceu no último dia 23. A cota chegou a R$ 83,19. Foi o seu valor mínimo. E aqui ele tem um PVP no mercado de 0,91, que dá um yield aqui de quase 14,5. Esse é um dos pontos polêmicos do fundo, a sua taxa. Ele tem aqui 1% de taxa de gestão, somando a taxa de gestão e administração, e a taxa de performance, que é muito cara, 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Esse fundo, na época que o CDI estava muito baixo, conseguiu uma taxa de performance muito alta. Ele até abriu mão de parte dela. Agora, no momento atual, ele não está conseguindo cobrar essa taxa. Eles têm até destacado na DRE isso para a gente, eu vou mostrar para vocês. Mas esse pode ser um dos motivos que muitos investidores preferem ficar de fora desse fundo, porque eventualmente com o CDI caindo e o fundo conseguindo bater esse benchmark, vai ter uma taxa aqui bem agressiva da taxa de performance. Bom, comentários do gestor. Então, como eu disse, o fundo distribuiu 95 centavinhos por cota, o que dá um yield anualizado de 14,4%. Informação importante: 100% dos CRIs da carteira permanecem adimplentes, inclusive o CRI Vogue Square. Foi um CRI que deu um problema no ano passado, para quem acompanha esse relatório sabe. Ele traz informação que ele está adimplente, inclusive sem a utilização do fundo de reserva. E pessoal, só para pontuar rapidamente para vocês, não foi propriamente o CRI que deu problema. A empresa, salvo engano, pediu recuperação judicial. Na época isso causou muita volatilidade, porque muita gente achou que o CRI seria afetado, mas até hoje não foi. Inclusive, todo relatório o gestor vem atualizando o status desse CRI para a gente. O MCCI segue 100% alocado de maneira diversificada em ativos resilientes, que seguem performando de maneira esperada. O fundo não possui operações compromissadas. Esse era outro ponto de discussão. Certo momento, a certa altura, o fundo tinha aqui muita operação compromissada, chegou a 15%, quase ali 20%. O fundo zerou, então hoje está tranquilo quanto a isso. Ele informa aqui para a gente que o fundo utilizou 2 centavinhos por cota das reservas acumuladas, tendo em vista que nesse mês, como a gente consegue olhar aqui na composição do resultado, ele gerou 93 centavinhos e deixou acumulado 2. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quanto que o fundo tem ainda em reservas acumuladas. Taxa média da carteira, considerando o valor patrimonial, é de IPCA mais 8,1. Para um fundo high grade está uma taxa interessante e comprando nos preços atuais, o portfólio gera uma taxa média IPCA mais 11%. Realmente, para um fundo high grade, é uma taxa bem elevada. Eu só senti falta aqui que o gestor retirou a tabela de sensibilidade, até fui conferir aqui, peguei o relatório do mês passado, deixei aqui marcado para a gente, e tinha essa tabelinha no relatório, era bem mais fácil, eu gosto dela porque a gente consegue já aqui ter uma noção caso o preço caia. Inclusive a R$ 83,00, que foi essa mínima que eu citei para vocês, o fundo deve ter chegado aqui a uma taxa muito próxima de IPCA mais 11,5, tá? Quem conseguiu ele pegar nesse preço bem baixo, hoje no dia que eu estou gravando, é a segunda-feira, dia 3, o fundo também deu uma oscilada, ele tinha dado uma subida, quase 89, e agora acho que retornou ali na faixa dos 84, tá? Bom, seguindo, ele reitera aqui então o guidance de distribuição até junho desse ano, a 95 centavinhos, e aqui ele já informa que depois ele vai rever esse patamar de acordo com as reservas que o fundo acumular. Para quem não acompanha muito o MCCI, ele tem aqui um rendimento, não um rendimento que ele distribui para a gente, o rendimento dos seus CRIs varia um pouquinho mês a mês, então tem mês que ele gera um pouco mais, tem mês que ele gera um pouco menos,
porque ele tem ali alguns pagamentos trimestrais, semestrais, então a recorrência desses pagamentos é um pouco variada, mas ele sempre faz reserva e estabiliza. Então ele sempre traz esse guidance para a gente, aqui ele até fala sobre isso, estratégia de estabilização dos valores, para trazer uma maior previsibilidade. Então aqui no gráfico a gente consegue ver que ele pagou durante muito tempo 70 centavos, depois ele aumentou para R$1, foi para 1,10, esse 1,15 foi uma distribuição extraordinária porque era fechamento de semestre em dezembro, e depois disso ele já estabilizou aqui em 95 centavos. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço like e a inscrição. Chegando em 1000 inscritos, vou publicar um material lá no Telegram exclusivo e de graça para ajudar quem é um investidor iniciante. Inclusive, deixem aqui nos comentários, estou pensando em fazer uma série bem focada para iniciante, vídeos extras para não atrapalhar a grade do canal, que eu quero sempre trazer 2 vídeos com muito conteúdo para vocês todos os dias, mas estou pensando aqui em trazer alguns vídeos extras na semana, focado para iniciante. Se vocês gostaram da ideia, deixa aqui para eu saber se vai ter demanda para eu fazer o vídeo. Bom, liquidez, como eu comentei, super tranquilo, ele faz parte aqui do Suno 30 para quem gosta do índice. Aqui sim a gente chegou na DRE. Então a gente consegue ver na primeira informação aqui que o fundo tem 32 centavinhos acumulado por cota, então tá tranquilo. Aqui foi o que eu comentei para vocês, ó, então em dezembro ele gerou R$1, em janeiro 1,17, aí nesse mês 93 centavos. É normal essa oscilação dentro desse fundo, ele consegue equacionar ali para pagar todos os meses o guidance que ele prevê. E aqui está um ponto, né, que o fundo apanhou bastante nos últimos anos, que foram as despesas. Ele coloca aqui, eu acho até interessante essa quebra que ele coloca aqui com as porcentagens, né, das receitas e despesas. Ele coloca aqui até destacado para a gente que hoje o fundo está custando 7%, né, em custas de despesas. Realmente está um valor bem interessante. Como eu disse, a taxa de performance pode ferir em outro momento. Nesse momento, quem está dentro do fundo está surfando aí um fundo high grade com taxas baixas, né? Rentabilidade por cota 1,13 para um fundo high grade, muito interessante. Convido vocês a fazer um exercício. Peguem os fundos high yields que vocês têm interesse e façam essa comparação. Quanto que ele gera de renda, quanto que do PL dele você tem segurança, ou seja, tem ali um CRI que tem um possível problema, tira ele da conta. Considera que você tomou default naqueles 5, 10, 15%. Quanto que ele gera recorrente. E aí você consegue avaliar risco e retorno e calcula aqui a rentabilidade. Aí você vai ver o high yield tem que pagar aqui, sei lá, pelo menos 0,2, 0,3 acima. Então o high yield tem que estar pagando hoje 1,20, 1,40 com recorrência, excluindo esses problemas que o fundo pode ter. Essa é uma noção assim básica que eu uso para analisar high grade e high yield. E o retorno, né, para ver se compensa investir ou não. Alocação. Quero comentar bastante isso com vocês a partir de agora, que é a distribuição por segmento. A gente tem alguns fundos de papel que são mais expostos a um segmento, residencial, enfim, logístico, multipropriedade, e tem alguns fundos que são mais diversificados. Por exemplo, eu trouxe o CVBI, ele é bem diversificado, ele tem realmente tudo dentro dele tem de tudo um pouquinho. Aqui a gente vê mais ou menos isso também, 2 setores mais resilientes, 2 setores um pouquinho mais arriscados, né, 3 se a gente contar hotel, mas de maneira geral mais high grade. A distribuição por região, grande parte, né, aqui mais de 2/3 do fundo em São Paulo, tem também aqui no Sudeste, que é um pouco mais seguro, e depois aqui só que ele tem um pouquinho mais arriscado. A gente sabe que são regiões um pouco mais com a situação econômica mais difícil, né? Ele coloca aqui que ele encerrou então o mês com 30 CRIs, um crédito estruturado. Eu fiz análise nesse crédito, tá? Quem quiser é só procurar o vídeo do MCCI, vou deixar marcado também para vocês. É uma operação bem interessante do FIDA Porto Seguro. E ele tem aqui 18 fundos de CRI. Esse é outro ponto detrator. Ao meu ver, eu gostaria muito que esse fundo fosse 100% CRI, 100% CRI high grade seria o ideal para mim, porque quando a gente vai analisar essa carteira de FIIs, vou até colocá-la aqui para a gente vê que, por exemplo, ele tem aqui 66 milhões em um veículo da própria casa e é um veículo high yield. A gente consegue ver aqui pelo próprio nome. Então, assim, desenquadra um pouco a tese que é para ser um fundo seguro, tendo aqui 4,2% do PL. Tudo bem que é um ativo da própria casa, eles vão conhecer melhor as operações, então isso me traz um pouco de tranquilidade, mas eu gostaria de ter um zagueirão mesmo, defesa pura e simples. Bom, outro ponto aqui que eu gostaria muito que o relatório melhorasse é que eles colocam aqui, né, as operações e eles não colocam a porcentagem da operação
em relação ao PL, eles colocam só CRIs que possuem mais de 50% do papel e CRIs que eles possuem menos e colocam aqui o valor investido. Então a gente tem que ficar fazendo conta, pegar o PL e dividir pelo valor para chegar na porcentagem. Esse WT Morumbi é um que eles têm uma exposição bem alta, 15%, 18%, enfim, tem que fazer a conta. Mas já foi muito mais, chegou acho que a ser 30% e foi diluindo. Gostaria que eles tivessem mais operações, 30 operações é um número legal, mas se tivesse 50, 60 seria melhor ainda, até para poder diluir isso aqui. Vamos ver, está um pouco difícil de fazer emissão agora, talvez o fundo consiga, porque como eu falei, ele é muito querido pelos investidores profissionais. Então, se diluísse um pouquinho essa posição, ficaria tranquilo. Mas tem várias lives do gestor, tá? Quem procurar aí, MCCI, entrevista Bruno, que é o nome do gestor, vocês vão ver ele falando desse CRI WT Morumbi. Eles conseguiram fazer uma operação ano passado que destravou bastante valor. Então, é uma operação segura, apesar de ser relevante no portfólio. Bom, pessoal, no mais é isso. Aqui a gente tem um pouquinho das operações para quem quiser ver, não conhecer o fundo, quiser estudar melhor. Mas por hoje é isso. Peço o like. Lembrando, o Telegram está na descrição. No primeiro link no primeiro comentário fixado. Se inscrevam. Valeu. É isso.